O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o deputado estadual Celinho do Sintrocel, do PCdoB, ele que é presidente da Comissão de Trabalho e Ação Social da Assembleia Legislativa. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao Super N Primeiras Notícias. Bom dia, Rodrigues. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes do programa. Bom dia, deputado. Super N, Primeiras Notícias, e aqui do programa Café com Política. Prazer recebê-lo aqui, deputado. O senhor é presidente da Comissão de Trabalho e Ação Social da Assembleia. Já ouvi comandando muitas audiências públicas para discutir as questões trabalhistas, enfim, em Minas Gerais. E a gente está num momento em que o trabalhador vê muitos direitos dele serem modificados, alguns extintos até, por iniciativas do governo federal. E eu queria começar essa entrevista com o senhor falando a respeito do tema da ordem do dia, que é a reforma da Previdência. A gente até deu na abertura do jornal hoje que o presidente Michel Temer vai tentar a última cartada para tentar votar a reforma da Previdência ainda neste ano, conseguir os 308 votos que são necessários para a reforma da Previdência num jantar com os deputados da base aliada. Eu queria saber qual a expectativa do senhor. O senhor acha que é possível que, de fato, eu sei que o senhor está numa realidade diferente, que é a Assembleia de Minas aqui, mas por aquilo que o senhor tem acompanhado, por aquilo que o senhor conversa com seus colegas deputados federais, é possível que o presidente Michel Temer consiga votar a reforma da Previdência ainda neste ano? Rodrigo, eu tenho debatido muito o assunto, com todas as lideranças políticas do nosso estado, principalmente todos os deputados federais, e a gente percebe de uma bancada muito forte de estar contra essa proposta da reforma da Previdência. Mas, da forma que está sendo conduzido as propostas levadas pelo governo federal para o Congresso, nos remete também uma preocupação muito grande, porque é um tom lá da cá. Eu te dou uma emenda parlamentar, eu te dou um recurso, eu te dou um investimento em troca do seu voto. Tanto é que o governo propõe fazer esse jantar agora, esse encontro com a bancada, para ele tentar aferir qual que é a força, qual que é a liderança do governo para tratar de um assunto tão polêmico. Nós já tivemos a tristeza de ter a votação da reforma trabalhista, onde nós tivemos aí um episódio triste no nosso país, Rodrigo, de 114 artigos da nossa CLT, da nossa consolidação das leis de trabalho, serem alterados. E agora propõem fazer a mesma reforma previdenciária, e o que nós somos tremendamente contra. Eu estou como deputado já no meu segundo mandato, mas tenho, Rodrigo, a minha origem, o movimento sindical. Eu sou defensor de trabalhador, trabalhadora, e vejo isso com muita preocupação. Mas acredito, pelos contatos que eu tenho feito, o governo não terá facilidade de aprovar a reforma da Previdência. Mas deixamos aqui um alerta. É o toma lá da cá. É aquela proposta de comprar o parlamentar para que ele possa ser induzido a votar. E aí tem um outro fator que nos preocupa muito, que é a pressão, do setor empresarial em torno também do interesse dessa reforma. Com esse modelo, deputado, de reforma da Previdência que está sendo proposto, colocado pelo governo federal, o que o senhor elenca como as principais perdas que, na sua opinião, o trabalhador pode ter? Das questões trabalhistas ou previdenciárias? Da questão previdenciária, desculpa. Questão previdenciária. Veja só, Rodrigo, eu fico muito preocupado. Como é que um povo brasileiro, na sua maioria, trabalhador rural, ou um trabalhador que começa ter seu primeiro vínculo empregatício muito cedo, ter que trabalhar até os 65 anos de idade? As nossas condições de trabalho, às vezes, não oferecem ao trabalhador essas condições necessárias para que ele possa ter uma condição de suportar essa carga. Vou dar um exemplo muito prático. Um motorista de caminhão, um motorista de veículo pesado que está na estrada, ele vai ter que trabalhar até os 65 anos de idade, não parar de contribuir para ter direito a uma aposentadoria. Isso, para mim, é o fim da aposentadoria pública no nosso país. Isso, para mim, é colocar o povo brasileiro para pagar uma conta que não é dele. E, ao meu modo de ver, a previdência pública do país
ela é superavitária. Dou algum exemplo aqui prático. Eles dizem que a Previdência tem um déficit muito grande. Hoje, só para elencar em números aqui, e já levantado, né, no nosso país, a dívida do setor empresarial com o governo federal, com a arrecadação, com o pagamento dos impostos da Previdência, ela está numa ordem de 426 bilhões. Isso é praticamente 3 vezes o suposto déficit que eles falam que é da Previdência. E querem colocar o trabalhador brasileiro para trabalhar até os 65 anos de idade. Isso não tem cabimento. Acabar, igual que estão pretendendo acabar com a reforma, com as aposentadorias especiais. Ou aquela aposentadoria que o trabalhador está exposto a agentes que são nocivos, agressivos à saúde do trabalhador e da trabalhadora. E isso, para nós, não é admissível defender uma proposta dessa. Colocar a mulher para trabalhar até os 64 anos de idade. Outro fator extremamente negativo e que vai dificultar. E eu aqui dou mais um reforço, porque nós sabemos que isso é acabar com a Previdência. Eu dou um exemplo muito prático. Para você conseguir aposentar com 65 anos de idade, Rodrigo, você tem que começar a trabalhar com 16 e ter o seu contrato, o seu vínculo empregatício, a sua contribuição previdenciária no modelo proposto da reforma, sem nenhuma interrupção. Se houver sem demissão. Se houver alguma crise no país, ao longo de um período que você certamente vai haver. Vai haver. Tem desemprego, como nós estamos vivendo agora, um desemprego, o maior desemprego que nós já assistimos no país. E isso vai impedir para que o trabalhador possa ter o pagamento das contribuições. Qual idade que ele vai aposentar, se ele perder o emprego, se ele ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Esse é um fator que, na realidade, ele não vai chegar para aposentar com 65. Alguns com 70, outros com 75. Vou dar um outro exemplo. Mercado de trabalho, os jovens conseguem emprego hoje com facilidade no nosso país? Normalmente deveria ter que conseguir com uns 16 anos, 17, mas a maioria dos jovens vão para a faculdade, estão fazendo curso superior e estão se formando mais, se qualificando, e só vão conseguir o mercado de trabalho com 24, com 25. Qual será a idade dessa pessoa para aposentar? Não é mais 65. Ele vai começar a contribuir mais tarde, para ele completar 65 anos de idade com período de contribuição, isso vai chegar no patamar dos 80, dos 79 anos de idade. E será que as empresas vão empregar pessoas nessa idade também, né? É outro fator, né, Renata? A gente fica muito preocupado porque o mercado de trabalho, o setor empresarial, ele olha o resultado que o trabalhador, ele não vai olhar essa questão dessa política social da faixa etária. Então ele quer pessoas produzindo muito mais, com mais condição de trabalho, com mais energia. E ao passar do tempo as pessoas vão perdendo, porque isso é muito normal. Então são fatores que para mim me traz muita preocupação e que eu acho que o trabalhador vai pagar a conta. Agora, se querem fazer reforma, Rodrigo, faça uma reforma, acaba com os privilégios de quem tem. Porque o trabalhador da iniciativa privada, o trabalhador rural, o trabalhador do campo, o trabalhador comum, né, do povo brasileiro, ele não tem privilégio nenhum, não existe privilégio, ele sofre muito para poder chegar a uma aposentadoria. E com essa proposta que está aí, todos vão querer aposentar o quê? Vou aposentar por 65, por idade, que por tempo de contribuição será muito, mas muito difícil, né? Por tempo de trabalho será muito difícil, ou então até mesmo por invalidez, né? Porque a saúde vai se complicando, as condições de trabalho vai sumindo, e ali ele vai ter que buscar um auxílio que vai ser mínimo, que é um salário mínimo. E mais um dado, né, que eu acho que deveriam reformar, é para melhorar a vida de quem está aposentado hoje. Qual que é hoje o percentual que a inflação aconteceu no país e que o salário mínimo subiu e que os aposentados não têm os seus valores corrigidos? Então teria que fazer reforma, fazendo garantir receber o que as empresas sonegaram, pagar
todos os impostos e isso aplicar verdadeiramente para os trabalhadores e dar a eles o direito que eles precisam ter. Deputado, o senhor faz parte de um partido do campo da esquerda, que é o PCdoB, e a gente tem visto os partidos do campo da esquerda criticando muito a reforma previdenciária, a reforma trabalhista. E eu já emendo com a pergunta que tem a ver com a questão eleitoral. O PCdoB anunciou, agora recentemente, uma pré-candidatura à presidência da República da deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, ex-deputada federal. Seria um compromisso do partido, numa eventual campanha presidencial, revogar, por exemplo, a reforma trabalhista? E se a reforma previdenciária for aprovada até o fim deste ano, conforme que o governo do presidente Michel Temer, revogar também uma eventual reforma da Previdência? Com certeza, Rodrigo. Nós somos um partido que tem compromisso com a classe trabalhadora e com os trabalhadores do nosso país. Nós somos um partido que, dentro da sua história, ao longo de décadas e décadas, ele sempre lutou pelas causas sociais, pelos movimentos sociais e pelos direitos iguais. E, com certeza, dentro de um programa que a nossa pré-candidata, a presidenta Manuela Dávila, que coloca o nome à disposição, ela vai buscar, junto com os outros partidos, uma frente ampla, partidária, que defende esses trabalhadores e trabalhadoras e o povo em geral mais pobre, de fazer um grande ato, de buscar grande mobilização no país para vir revogar essas reformas que só trazem prejuízo para a sociedade. Não vejo nenhum benefício. E eu vou dizer por quê. Eu já coloquei agora um pouco, Renata, sobre a questão da reforma da Previdência. Mas eu vou colocar por que nós defendemos isso, por que o PCdoB pensa assim. Como é que nós podemos admitir uma reforma trabalhista que alterou esses artigos da CLT? E um dos artigos remete a gente outra preocupação. Qual é o benefício, em que vai ajudar o trabalhador e a trabalhadora? Vou dar um exemplo. O negociado prevalecer sobre o legislado. Rodrigo, empresário, chega para o empregado, obriga ele a ir no sindicato, aprovar um acordo coletivo, uma negociação coletiva, que vai reduzir o direito dele. A lei prevê pagamento da hora extra deverá ser de no mínimo 50%, com acréscimo sobre a hora normal. O negociado vai sobrepor o legislado, dizendo a empresa pode pagar 30%. E muitos trabalhadores vão aceitar porque está em Aí crise. o patrão chega e diz o seguinte: vocês têm que ir lá provar, porque senão eu vou mandar todos vocês embora. Com a reforma trabalhista, eles fragilizaram financeiramente o movimento sindical que defende os trabalhadores e trabalhadoras, retirando direitos, retirando contribuições que fazem o sindicato uma ferramenta para defender os trabalhadores. O sindicato perderá a capacidade e a condição de luta. Qual o benefício que o legislado, o negociado, prevalecerá sobre o negociado? Eu não vejo, em hipótese alguma, que vai trazer benefício. Eu vou dar mais um exemplo, até mesmo em torno do que a Renata colocou. Que você, cidadão, está trabalhando, de uma hora para outra, a empresa entra numa fase difícil e ela precisa reduzir as suas despesas. Ela chega para você e vira o seguinte: eu vou te mandar embora, você vai fazer um acordo comigo, você não vai receber o aviso prévio, você vai receber 50% da multa dos 40% do FGTS, você vai receber só 20%. Você vai poder sacar 80% do seu fundo de garantia depositado e você não vai receber seguro-desemprego. Faça esse acordo comigo, porque quando as coisas melhorarem, eu volto você para a empresa. O trabalhador vai fazer o quê? Qual o trabalhador que quer fazer acordo para tirar um direito dele? É isso que foi aprovado dentro da reforma trabalhista. Mais um exemplo cruel, criminoso dessa reforma trabalhista. Horas em Tiner. Tem muitos trabalhadores que deslocam da sua casa
e a distância, a logística é longo o percurso. Difícil acesso. Aí a empresa fornece até mesmo o transporte para poder trazer esse trabalhador para prestar o seu serviço, a sua jornada de trabalho. Rodrigo, na lei anterior, ele receberia essas horas em Tiner, a hora do percurso, deslocamento, casa, trabalho, quando supera os 10 minutos. Né? Aí, agora, com a nova legislação, não tem mais direito a receber as horas em Tiner. Então, se eu te ficar em viagem 1 hora, 2 horas até chegar à fábrica, você não mais tem isso como horas. Deputado, eu queria falar um pouquinho agora da questão eleitoral propriamente dita. Com esse lançamento da pré-candidatura da deputada Manuela Dávila à presidência da República, significa que o PCdoB está tentando em algum momento descolar um pouco do PT, numa trajetória que é histórica dos dois partidos juntos ali ao longo de tantas eleições que a gente viu, sempre o PCdoB e o PT coligados? Olha, o PCdoB, ele tem dentro da sua história, né, a sua capacidade de colocar nomes sempre à disposição do povo brasileiro. Então, temos agora essa iniciativa de termos o lançamento do nome da nossa pré-candidata Manuela como presidenta da República. Um nome qualificado, né? Um nome jovem, uma mulher com 36 anos de idade, que tem na sua história a deputada federal mais votada no Rio Grande do Sul, uma inteligência muito grande e que vai poder passar para a sociedade, para a juventude, a confiança que a juventude precisa. Um jovem, uma liderança jovem, se colocando à disposição para poder, de certa forma, ajudar o país a voltar ao desenvolvimento que precisamos ter e dentro de uma frente ampla. Nós sabemos que nós sempre estivemos juntos, caminhando junto, ao lado dos nomes que o PT já colocou e em todas as eleições presidenciais anteriores. Isso aconteceu com Lula, isso já aconteceu com a presidenta Dilma e não tivemos nenhum momento atrás arrependimento. Nós sabemos que nós estávamos no lugar certo, defendendo as causas, as políticas certas, as políticas públicas certas, que vai ao interesse do povo mais pobre, que nós não defendemos de maneira nenhuma essa concentração de riqueza no nosso país. Poucos têm muito, muitos não têm nada. Então o país sempre teve, o PCdoB sempre teve essa postura. Mas agora, nesse momento que nós estamos vivendo, de tanta instabilidade política, o PCdoB se sentiu no direito também de colocar um nome. E esse nome, nós temos a felicidade e a grande alegria de ter a Manuela, né? Que vai certamente contribuir muito para o debate. Então nós precisava, dentro do nosso Congresso Nacional, dentro das propostas que vieram dos congressos municipais, das conferências estadual, nós chegamos a essa conclusão e isso foi homologado agora em Brasília, né? No último domingo, na última conferência estadual, do Congresso Estadual, o nome da Manuela Dávila. E isso, de certa maneira, nós não estamos rompendo com o PT, não existe rompimento. Existe, dentro de uma frente ampla partidária do país, o direito de cada um se colocar, né, como candidato, e o PCdoB hoje tem essa pessoa preparada, que é a Manuela Dávila, e que, com certeza, né, dentro dessa discussão, do diálogo, quem sabe hoje já apoiamos tanto o PT, quem sabe o PT no futuramente pode estar apoiando a nossa candidatura da Manuela Dávila. Então isso para nós é com muita alegria, a gente vê dessa forma, Rodrigo, e vê isso com positividade, como um espaço da democracia, de estarmos sempre levando ao povo propostas e candidaturas que estejam comprometidas com o povo brasileiro. E, deputado, como é que fica a situação do PCdoB e do PT aqui em Minas Gerais? Porque o governador Fernando Pimentel deve ser candidato à reeleição. O PCdoB tem cargos no governo do estado, caminha junto com o PT aqui em Minas. O PCdoB cogita essa hipótese de também lançar um nome ao governo do estado? O PCdoB aqui em Minas já tem assim, um encaminhamento muito assim, acertado. Primeiro, né, nós somos, como deputado, né, nós somos 2 deputados do PCdoB, elegemos 3 deputados na última eleição em 2014, deputado estadual, mas hoje nós temos 2 deputados e 2 secretários de Estado.
Mas o PCdoB já tomou também como definição de estarmos junto com Fernando Pimentel, né, a reeleição do governo estadual para 2018. O PCdoB tem proposta, Rodrigo, de vir a colocar como candidato a nossa senadora, né, a nossa querida Jo Moraes, né, essa guerreira, essa mulher que é um exemplo também aqui em Minas Gerais e que já deixou o seu nome lançado como pré-candidata a senadora aqui em Minas Gerais. O PCdoB tem como proposta resgatar, no mínimo, para a Assembleia Legislativa, as 3 cadeiras de deputado estadual. Vem, de certa forma, muito organizada, comprometida, de também trabalhar para termos 2 cadeiras a deputado federal. Nós temos nomes à disposição, né, aqui em Minas, e um dos nomes é o nosso presidente do nosso partido, o Adson Ribeiro, que é secretário de Estado e que já esteve muito próximo de estar eleito, mas acreditamos muito na sua eleição e vamos buscar mais defender outros nomes como candidato a deputado federal. E o PCdoB tem essa proposta, caminhar com o governador Fernando Pimentel na sua reeleição, colocar o nome da nossa candidata a senadora Jo Moraes, reeleger 3 cadeiras para a Assembleia Legislativa, no mínimo, e ao mesmo tempo defender as 2 cadeiras a deputado federal. Deputado Celinho do Sintrocel, presidente da Comissão de Trabalho e Ação Social da Assembleia Legislativa, ele que é do PCdoB, foi o nosso convidado de hoje, nosso entrevistado aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua participação aqui hoje, deputado. Eu que agradeço, Rodrigo, pela participação. Um programa, quero parabenizá-los, parabenizar a Renata aqui, pela equipe toda. É um programa que tem levado a notícia a todo o nosso estado, os 853 municípios. A gente tem muito oportunidade de poder falar para as pessoas, falar das nossas propostas, mas vocês estão de parabéns. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Super N, Primeira Notícia, Café com Política, e me coloco sempre à disposição. Quando puder voltar, estarei sempre a trazer outras informações da nossa região do Vale do Aço, falar um pouco, Rodrigo, sobre a BR-381, a duplicação da BR-381 Norte, que é uma obra tão necessária para a nossa região toda ali e que vai gerar muito desenvolvimento para o nosso estado de Minas Gerais, e outra obra que já está em andamento também, que é a MG 760, que liga o Vale do Aço à Zona da Mata Mineira. Então, é isso também que a gente tem a oportunidade de falar um pouco do nosso mandato nessas áreas também. Tá certo. Obrigado, deputado.